Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes com Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Peugeot 208 Turbo, Grife 2024 versão topo de linha. Esse carro que está exposto aqui na concessionária Breitkopf, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O hatch compacto chega com algumas novidades: motorização 1.0 turbo com 130 cavalos, faróis em LED, sistema de segurança com pré-colisão, mudança de faixa involuntária e frenagem semi-autônoma. No interior, ar-condicionado digital, 2 zonas, uma multimídia de 10.3 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay e painel digital 3D e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes do Peugeot 208 Turbo, partindo aqui da sua frente, dos faróis que saem aqui da lateral, vindo até a frente, todo o sistema de iluminação em LED, com luz de condução diurna. São esses 3 pontos aqui do DRL diurno, lembrando a pata do leão, e mais abaixo, aqui, a presa do leão invadindo toda a parte aqui do para-choque, que é um design diferenciado, lembrando, fazendo referência da marca Peugeot. O detalhe aqui com indicação de seta, acendimento automático, canhão de foco, projetor do farol alto e baixo e sistema também do farol alto comutativo automático. Os vincos bem pronunciados na parte do para-choque. Mais abaixo, o detalhe aqui com as aberturas de ar, com o detalhe na horizontal e preto fosco da grade inferior, e já a grade superior bem mais avantajada, com todo o detalhe das aberturas também na horizontal em preto fosco e com todo esse detalhe cromado, assim como o logo com o leão da Peugeot e a inscrição 208. Mais acima, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através do sistema ADAS do modelo, com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, mudança de faixa involuntária, identificando veículos. Os vincos saindo da parte lateral e também mais acima, vindo até a parte da grade aqui do modelo, que agora eu quero mostrar os detalhes do motor do Peugeot 208. A sua motorização é 1.0 turbo Flex T200 Stellantis com 130 cavalos, torque de 20.4 kgfm a 5.750 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas com injeção direta, 3 cilindros em linha e não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com um bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT, que simula 7 velocidades do tipo i5. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série no modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição aqui dos motores na Peugeot, a parte aqui no capô com manta acústica e também manta acústica entre a parte do painel e o motor, para diminuir o ruído no interior do Peugeot 208, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que nessa versão topo de linha Grife foi redesenhada. Aí ela tem a parte das bordas vindo até o centro toda diamantada e os vincos bem aparentes com a pintura em preto brilhante e o detalhe dos perfil dos pneus 195/55, roda de 16 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Peugeot 208, que mede 4 metros e 5 centímetros de comprimento. Vão livre de solo 16,5 centímetros. Caixaria de roda com todo esse detalhe que realmente fica com esse vinco bem aparente. Saia lateral realmente fica bem destacada aqui também. E aqui, ó, vocês notem um vinco que ele fica bem marcante da primeira porta até a segunda porta. Na coluna A, esse detalhe em preto fosco, como essa parte de baixo, esse detalhe prata, indicador com repetidor de seta. Aqui mais acima é uma cor preto brilhante,
para se destacar do restante do veículo. Aqui nós temos as maçanetas que são na cor do veículo, um azul metálico bem diferenciado que chama bastante atenção. Na coluna B esse detalhe em preto fosco e aqui o destaque para essa versão. Ela tem o teto solar panorâmico, aqui do para-brisas até quase a parte final ali. Ele não tem a função para estar abrindo o teto, mas é panorâmico, traz uma parte com luminosidade no interior do veículo realmente bem marcante. Aqui o detalhe também, ó, com toda essa parte preto fosca na parte envidraçada, esses vincos na parte traseira, detalhe também aqui em toda a parte traseira também com um vinco na parte da caixaria de roda que fica bem marcante, e eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira do modelo começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com um alerta de proximidade na multimídia e no painel e sistema 180 graus, que depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. O detalhe aqui em preto fosco com esse aplique em toda a parte do para-choque, com essas ranhuras que ficam bem marcantes e a ponteira do escapamento bem visível. O vinco aqui, ó, bem volumoso nessa parte aqui, na parte traseira do modelo, que deixa bem destacado. E aqui as lanternas que saem da lateral vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação em LED, luz de indicação, luz de ré também, parte aqui com os 3 pontos da parte de luz de frenagem, com um detalhe, como vocês podem ver aqui, todo em black piano, que realça essa parte do interior com máscara negra. Também esse aplique que atravessa toda a tampa traseira, com a inscrição Peugeot cromado e o detalhe em black piano. Aqui nós temos limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem, todo o detalhe aqui do aerofólio integrado com essa parte em black piano e na cor do veículo, se destaca com uma antena ali na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, chave presencial no bolso, apertou o botão aqui ao centro, você consegue fazer a abertura aqui do modelo, que tem capacidade para 265 litros por ser um hatch compacto, ainda tem um bom espaço para utilizar. Aqui você tem a parte com kit de ferramentas na bolsinha aqui, puxando aqui uma roda de aço em uso temporário aqui do step, para você fazer a troca se necessário. Detalhe aqui também com essa parte do tampão, todo o acabamento aqui em preto fosco, câmera de ré que temos aqui atrás também, que depois vou mostrar para vocês lá no interior, e toda a inscrição 208 Turbo 200 com todo o detalhe cromado. Na parte de segurança ele conta apenas com freios a disco nas rodas dianteiras, 6 airbags no total e também freios ABS com EBD e BAS e alerta de segurança de frenagem também de emergência, que ele vai piscar as lâmpadas traseiras. Os airbags são 2 frontais, airbags laterais e também cortina nos vidros. Quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos traseiros, começando pelo entre-eixo. São 2,53 metros de comprimento. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás. Vou me sentar para mostrar para vocês aqui esse detalhe do espaço aqui no modelo. Praticamente aqui, ó, para vocês verem, de 2 a 3 dedos me sobram aqui para vocês verem essa questão. O teto é cinza com as alças no teto, iluminação halógena e o detalhe bacana aqui nesse carro. Teto solar panorâmico, ele não tem a função de abertura, mas olha o tamanho do teto, como traz uma amplitude, todo um requinte aqui para o interior do veículo, que realmente é um diferencial. Essa persiana que você pode estar puxando aqui, para poder estar tampando um pouco a luminosidade, caso você deseja. Portas revistas tanto do lado do motorista como do lado do passageiro, um porta-trecos, e aqui o revestimento do banco em couro, com todo o revestimento aqui bem macio ao toque, essas linhas aparentes que realmente se destacam. Vou descer para mostrar para vocês aqui ainda os detalhes na fileira dos bancos traseiros. Temos cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes, Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e direito, com alerta de afivelamento de cinto de segurança. E o banco ele não é bipartido, você consegue rebater inteiro, você puxa essa parte e também lá do outro lado você consegue rebater, caso você queira trazer algo no porta-malas que não coube, uma escada por exemplo, ou algo maior, tem como rebater para utilizar de alguma forma. Revestimento aqui da parte da porta todo com plástico rígido em preto fosco. Aqui os puxadores que nós temos aqui com um detalhe em aço escovado, acionador do vidro elétrico e também o detalhe aqui na porta com alto-falante do Peugeot 208. A sua chave ela é do tipo presencial, com a inscrição Peugeot. Do outro lado, para você fazer a abertura aqui das portas do veículo, que ele tem apenas alarme perimétrico, somente para fazer a abertura e fechamento e a abertura da tampa traseira, mas ele não faz a abertura quando você coloca a mão na maçaneta, é apenas para fazer a ignição
lá dentro do modelo. Você pode colocar a chave no bolso ou na bolsa. Já destravei o modelo e agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros aqui para vocês. Ele tem um ajuste aqui apenas para o banco do motorista, com essa alavanca para você fazer o ajuste de altura, e essa outra alavanca já é para fazer a inclinação das costas, para você deixar de acordo com o seu conforto. A inscrição aqui no tapete Peugeot, e vamos entrar aqui para conhecer o interior do Peugeot 208 Turbo 2024, versão Griffe topo de linha, que já está em funcionamento. Painel digital aqui 3D, segundo a Peugeot, denominado iCockpit 3D. E aí ele tem um detalhe interessante, ó. Ele tem uma parte aqui com a mídia que ele faz a projeção aqui em 2 camadas. Então não vi até agora um painel numa versão assim como essa, de um hatch compacto, com todo esse acabamento aqui, com a parte visual do painel. Realmente bem interessante. As partes vazadas aqui, como vocês podem ver, que fica bem destacado. E quando eu dou parte com uma indicação de seta, aparece aqui nessa parte bacana, bem diferenciado também. Botão start-stop, a parte do painel com todo esse detalhe aqui em carbono. A multimídia de 10.3 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Clicou aqui, olha, já vai parear com o seu dispositivo. Isso é bem interessante, uma multimídia de fácil toque aqui, sensitiva, né? Aqui para Android Auto e Apple CarPlay, clicou ali, beleza, ele já vai fazer a conexão. Aqui nós temos o detalhe com a rádio, a memorização, aqui as estações que você pode estar mudando mais acima, e aí você volta aqui para o menu no canto. Telefone, você consegue parear via Bluetooth para fazer o atendimento de telefone celular via Bluetooth no comando de voz, comando de som também aqui na parte do modelo. Configurações gerais aqui, você tem a parte geral que você consegue descendo aqui nessas partes para você fazer a configuração. Aqui exibição de tela, brilho, intensidade, enfim, telefone, os dispositivos, opção de áudio que você consegue centralizar o som, equalizar, colocar aqui para frente, para trás, enfim, tem essa parte com ajuste. Relógio, veículo também você consegue vir aqui, ó, vai colocando para baixo e você consegue fazer os acessos aqui referente às configurações do veículo. Ar-condicionado, você clica aqui, você tem aqui onde você vai direcionar o fluxo do ar-condicionado, a intensidade aqui, a velocidade do fluxo, ar quente, ar frio, e não somente isso, você tem a parte com as opções aqui também. Então, além de você ter a parte com software, você tem o hardware aqui também. Então você consegue ligar o ar-condicionado no máximo, a temperatura aqui você consegue subir ou descer, é um ar-condicionado digital. A parte aqui, ó, com um detalhe do alerta, travamento das portas, aquecedor do vidro traseiro, aqui o aquecedor da parte do para-brisas, enfim, tem uma infinidade aqui para você estar usando. Os difusores aqui do ar-condicionado, e olha que detalhe bacana aqui, ó, essa parte em metal com black piano que já se une naquela parte aí, todo o detalhe em carbono. Bem bacana mesmo. Detalhe também aqui ó, em black piano, na parte do console central. E olha que detalhe interessante, você aperta aqui, você tem recarregamento do celular por indução sem fio. Essa base você pode estar colocando o seu smartphone aqui, se ele tiver a tecnologia compatível para fazer o recarregamento. Já tem um detalhe até com porta-trecos aqui, parece, né, com um detalhe aqui em metal. Você fecha aqui, tem uma tomada USB do tipo C, uma tomada do tipo USB normal para você colocar um pendrive para ouvir música, enfim. Um porta-trecos mais abaixo com todo esse detalhe aqui, ó, em metal, como vocês podem ver, o acabamento aqui em couro e o indicador do câmbio aqui. Como eu falei para vocês, é um câmbio automático do tipo CVT iSim de 7 velocidades. Ele vai simular 7 velocidades. Colocando aqui na câmera de ré, temos o detalhe aqui, ó. Ele aparece as linhas de distanciamento. Quando eu viro o volante, ele aparece o ângulo aqui do volante também. Isso é bem interessante na parte do modelo. E detalhe, ele é 180 graus, então eu aumento a vista dele aqui. Eu clico aqui, ó, eu vou aumentar um pouquinho a minha vista aqui do lado esquerdo e direito. Ou eu coloco na opção zoom, ele vai enxergar aquela parte de cima do carro ali com opção de guia, ou você volta aqui para o padrão. E tem também aqui, ó, os sensores de estacionamento traseiro,
que ele tem alerta de proximidade. Então ele vai dar o alerta aqui nessa parte e também no painel para informar que você está aproximando próximo de um objeto. Isso é bem interessante também nessa parte de multimídia aqui no modelo. E vocês perceberam que a multimídia ela não fica reta, ela é ela tem uma inclinação aqui para ficar virada mais para o lado do motorista que está operando aqui, realmente para trazer mais segurança aqui no modelo. Você descendo o câmbio aqui para o modo drive, você coloca para o lado esquerdo, para frente da primeira a sétima, para trás as reduzidas, você utiliza numa descida de serra para fazer o freio motor ali, uma retomada de curva, ou para poder colocar mais torque no motor com um giro mais cheio para fazer ultrapassagem com mais segurança. Freio de estacionamento que é manual aqui com alavanca, tomada 12 volts e 2 porta-trecos que você pode estar utilizando aqui no modelo. O revestimento do banco dianteiro é em couro, com essa parte mais lisa, com a costura aparente. Aqui já é um tecido bem macio ao toque, e aqui volta a ser couro de novo, com toda a costura aparente, vindo até mais acima na parte do banco, com essa parte lateral para trazer mais conforto, com a parte do tecido aqui também aparente. O teto que eu falei para vocês, panorâmico, traz uma sensação de amplitude aqui dentro do hatch compacto, isso é interessante. E aqui na parte do teto, quebra-sol, com a opção do espelho, sem a iluminação quando você abre. A iluminação é aqui na parte do teto que você pode estar fazendo, que é halógena. O retrovisor não é do tipo fotocrômico, é da forma normal. A parte do painel, como eu falei para vocês, né, todo esse acabamento aqui com um detalhe em preto fosco, um tweeter ali na saída de som, que são 6 alto-falantes no total, incluindo os tweeters, essa parte aqui em carbono. Aí você tem aqui, ó, a abertura do porta-luvas com iluminação, a tela flutuante aqui é um detalhe que fica bem interessante, como eu falei para vocês, as perfurações aqui, ó, tudo bem vazado aqui, com todo o acabamento aqui é com plástico rígido, saídas do difusor do ar-condicionado da mesma forma do motorista é lá do outro lado, com todo esse acabamento em metálico. E olha essa parte da porta aqui como se une com a parte do painel, realmente é bem interessante. Parte da porta do motorista, os vidros elétricos aqui com a função auto-down, ele sobe com um toque só nos 4 vidros elétricos, trava dos vidros elétricos e também trava das portas, que é aqui, ó, você vai fazer o travamento, a abertura do tanque de combustível, que são de 47 litros ali. Aqui é a regulagem elétrica dos retrovisores, tanto para o lado esquerdo e direito, então você posiciona para lá ou para cá e o retrovisor não conta com rebatimento, mas é um hatch compacto, tem bastante conforto e acredito que não vai fazer diferença. A abertura do cofre do motor, que é mais abaixo, a sua direção é eletroassistida com regulagem de altura e regulagem de profundidade. Vocês percebam que o volante ele é um pouquinho menor, mas é bem acertado, tem uma pegada muito boa aqui, até para você fazer vamos supor, uma acelerada melhor no final de semana. Tem uma empulhadura muito boa aqui no volante. A inscrição Peugeot é um volante do tipo multifuncional, com os comandos aqui de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth aqui do outro lado, para aumentar as estações de rádio. E aqui os computadores de bordo, você coloca aqui só a barra de rolagem e aperta aqui ao centro para dar OK. Mas olha, vocês veem lá a parte do painel, olha realmente como é diferenciado essa questão aí do 3D. E aí você vem aqui, ó, na parte do painel, você tem a opção Sport para trazer um giro maior ao motor. Ele vai fazer a troca simultânea do sistema automático para você ficar com um giro mais alto no motor, e você consegue estar ativando ou desativando o sistema de segurança por aqui também, referente assistente de mudança de faixa. Ele vai dar o alerta aqui, já está ativado aqui no cantinho, como vocês podem ver. E no sistema ADAS de segurança do carro, você tem pré-colisão com frenagem semi-autônoma. Ele vai identificar o veículo à sua frente numa situação de risco eminente. Se você não conseguir ver essa situação, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, informando que você está ali numa situação de risco. Ele vai fazer a frenagem autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. Ele tem também assistente de mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito, ele também vai te dar um alerta sonoro e visual, informando que você está saindo da faixa de rodagem. E ele tem assistente de centralização em faixa, ou seja, ele vai corrigir a posição ali para que você fique na faixa de rodagem, para que você não tenha um acidente ali, caso você despercebeu no trânsito ali, está saindo da faixa de rodagem. Isso também é interessante. Um outro interessante que ele também tem é o assistente de fadiga ao volante. Vamos supor que você está dirigindo ali muito tempo e você está oscilando muito ao volante ali. Ele vai perceber e te dar um alerta também.
informando que você está muito tempo dirigindo e que você pode ocasionar um acidente. Então ele tem esse alerta também, ele vai aparecer uma xícara de café ali no painel para te avisar desse risco iminente que você está sofrendo dirigindo o veículo por muito tempo e cansado. Isso também é muito interessante. Parte do painel eu quero mostrar para vocês aqui, ó. É realmente como eu falei para vocês, né? Um painel digital em 3D. Então você tem aqui a indicação do tanque de combustível de 47 litros, indicação aqui quanto que você consegue rodar com o combustível que está no tanque, 135 km, parte de segurança aqui ao centro. Aí nós temos o velocímetro digital, temperatura do motor e o sistema de segurança ali que está mostrando ligado ou desligado. O botão aqui, ó, você consegue colocar a barra de rolagem aqui para cima, ó, e aí ele vai mudando, ó. Aqui você vê, ó, a parte com o pessoal, aí ele vai aparecer dessa forma com uma estação de rádio. Você pode descer aqui, colocar os visores, aí você centraliza aqui. Olha que legal, como ele vai mudando ali toda a parte do painel. Apareceu aqui o velocímetro digital e também o conta-giros aqui. Você descendo aqui da parte de condução, colocando aqui ao centro, dando OK, ele já vai mudar novamente, ó, já vai ficar com a parte ali visual do carro, da parte de segurança. E o mínimo. Esse mínimo aqui já está dizendo, né? É o mínimo em todas as partes do painel. E aí você vai descendo a barra de rolagem aqui de novo para pessoal, enfim, e você vai mudando toda essa parte aqui do painel. Bem interessante. Aqui do outro lado você tem a listagem aqui, ó, e aí você vai mudando também. Aí ele já ficou conta-giros desse lado, velocímetro do outro lado, mas vocês notem aqui na imagem, ó, como realmente, não sei se vocês vão conseguir perceber na filmagem, mas olhando para o painel, você tem a impressão aqui de ser 3D por conta dessa camada que ele vai formando aqui, que são duas camadas, então realmente fica bem diferenciado essa parte do painel. E o restante aqui é o normal, temperatura exterior, relógio, a parte com também indicação do câmbio, que está marcando ali que está em P, parte também com média de consumo, média instantânea, quanto você consegue rodar com o veículo. Tudo isso você tem de configuração que eu achei bem bacana nessa parte aqui desse painel digital, que eu mostrei todos os detalhes para vocês do Peugeot 208 Turbo. E um detalhe interessante, 25% mais eficiência comparado com o 1.6. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!